O Irã atacou bases e posições militares dos Estados Unidos na Jordânia, levando à morte de 3 soldados dos Estados Unidos na região. Ao menos é isso que afirma o Pentágono, que, sabemos, é uma das mais importantes estruturas militares do mundo ocidental, e em especial, claro, dos Estados Unidos. Por sua vez, o Irã nega e diz que não está envolvido no ataque que matou os soldados americanos e, além disso, deixou pelo menos ali 3 dezenas de pessoas feridas no território da Jordânia. O que temos, portanto, é uma acusação dos Estados Unidos de maneira muito séria ao Irã, afirmando que o Irã foi o responsável, sim, pelo ataque que matou 3 soldados dos Estados Unidos. A grande questão que fica é qual será a resposta que os Estados Unidos dará a este ataque contra o Irã. E, mais ainda, será que os Estados Unidos têm capacidade de levar adiante uma guerra aberta no Oriente Médio contra o Irã? O Irã diz que não tem medo, e há uma enorme tensão no ar, e é sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Mas antes, aqueles recados importantes aqui do YouTube. Deixa o like, se inscreva no canal e, claro, divulgue nosso conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica. E você que quer se informar e ter um ambiente de debate político, geopolítico a respeito das questões internacionais, eu convido você a fazer parte do nosso curso. Venha para o Território Geopolítico, estamos com um valor promocional. Até o dia 5 de fevereiro deste ano de 2024, você poderá entrar para o nosso curso em condições bastante acessíveis. Dê uma olhada, o link está na descrição do nosso vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, portanto, mais uma vez ao canal Respeito à Geografia. Eu sou o professor Éder, falando com você a respeito de geopolítica. E no vídeo de hoje vamos tratar do ataque contra os Estados Unidos na região da Jordânia, que é, sem dúvida, algo muito grave que nos coloca um enorme alerta da possibilidade da tensão aumentar e de que nós tenhamos uma escalada dessa guerra que pode começar, mas nós não sabemos onde terminaria. Quando nós olhamos para a guerra entre Israel e Hamas, nós sabemos em alguma medida como começou, mas nós não imaginávamos que a guerra iria tomar tanta proporção que nós teríamos conflitos envolvendo o Iêmen e a posição militar dos Estados Unidos na região do Mar Vermelho, com apoio do Reino Unido, nem que teríamos bases dos Estados Unidos sendo atacadas na região do Oriente Médio e a acusação de que o Irã é quem está por trás. Simplesmente, nós temos que a guerra tem dia para começar, mas pode não ter dia para chegar a um fim, infelizmente. E é isso que nós estamos assistindo no Oriente Médio, infelizmente, nesses últimos meses. Vamos observar então aqui o uso de drones, porque teria sido um ataque feito através de drones. O ataque a posições militares foi no território da Jordânia, conforme nós estamos dizendo. A acusação ao Irã, o Irã nega, e a análise a respeito da fraqueza de Joe Biden num contexto muito específico dos Estados Unidos, que é a eleição que ocorre nesse ano de 2024. Então, conforme sabemos, observando aí, o ataque foi feito à base dos Estados Unidos e existe a acusação de que foi justamente o Irã, mas é importante que nós observemos todo o contexto que envolve a enorme rixa, a disputa entre Irã e também os Estados Unidos. O confronto envolvendo o Irã e Estados Unidos, ou a rivalidade, se nós quisermos ser um pouco mais precisos, é algo que remonta a décadas passadas. Nós podemos pensar lá em 1979, por exemplo, quando houve a Revolução Iraniana. A Revolução Iraniana simplesmente transformou o território do Irã em um rival dos Estados Unidos no Oriente Médio. E o detalhe, até então, o Irã era um grande aliado dos Estados Unidos e desde a Revolução da década de 70, o Irã deixou de ser aliado e amigo dos Estados Unidos. E na década de 2000, no contexto da guerra entre Estados Unidos e Iraque, da guerra entre Estados Unidos e Afeganistão, o Irã vai se indispor em diversos momentos contra os Estados Unidos em relação à presença militar norte-americana e à guerra dos Estados Unidos no Oriente Médio. E desde então as tensões entre os dois países têm só aumentado. Nós vamos ter nesse contexto da década de 2000 os Estados Unidos acusando o Irã de estar buscando bombas atômicas e há muita controvérsia quanto a isso. Mas, mais recentemente ainda, no ano de 2019 e no ano de 2020, nós tivemos ataques feitos entre Irã e Estados Unidos de maneira bastante difícil, quase levando a uma guerra também entre os dois países. E o que nós estamos assistindo hoje, em alguma medida, é um desdobramento do que acontece nessa longa tensão, nesse longo impasse das relações entre o Irã
e os Estados Unidos. Em 2019, houve ataques que teriam sido coordenados pelo Irã contra a embaixada dos Estados Unidos no Iraque. Então o Irã é um país que coordena diversos outros grupos no Oriente Médio, conhecido ali como Arco da Resistência, e tais grupos têm o apoio do Irã e se posicionam contra a presença americana naquela região do Oriente Médio, não é? E isto leva à acusação por parte dos Estados Unidos que é o Irã quem financia esses grupos e apoia esses grupos a se voltarem contra os Estados Unidos. Em 2019 houve, no caso, um ataque à embaixada dos Estados Unidos no território do Iraque, em Bagdá. A consequência disso foi que os Estados Unidos, já no dia 3 de janeiro de 2020, vai fazer ataques com drones próximo ao aeroporto de Bagdá, que inclusive resultou na morte de Qassem Soleimani. Então a morte de Qassem Soleimani, né, Soleimani, enfim, se deu em 2020, que aliás tal morte completou 4 anos e o Irã inclusive fez homenagens a este importante general que era um dos grandes líderes ali da chamada Guarda Revolucionária do Irã, um dos grupos importantes que faz o apoio aos países na região que querem uma visão de mundo mais ligada à concepção do xiismo, do Islã e assim por diante, não é? Então, os Estados Unidos, em resposta aos ataques que sofreram na embaixada, fizeram um ataque contra o Qassem Soleimani, que é um cidadão iraniano, que era um chefe importante das guardas revolucionárias do Irã. E a tensão entre os dois países só aumentou desde então, porque a postura e a importância de Qassem Soleimani é fundamental para o imaginário da revolução iraniana. Consequentemente a isso, nós vamos ter que o Irã derruba drone dos Estados Unidos, ainda em 2020, na região do Golfo Pérsico. E o Irã diz que o drone dos Estados Unidos estava sobrevoando o território do Irã. Os Estados Unidos, naquele contexto, nega, diz que não, que sofreu um ataque do Irã ao seu drone, que estava navegando em águas que não pertencem ao Irã e nem ao território iraniano, e ficou uma tensão muito grande no ar. Agora, desde quando começou a guerra entre Israel e Hamas, nós tivemos diversos ataques sendo feitos às posições dos Estados Unidos no território da Síria e no território do Iraque. E os Estados Unidos acabam respondendo a esses ataques, inclusive. Agora, o mais recente é justamente este da Jordânia. Então você tem ali uma escalada de ataques feitos contra as posições dos Estados Unidos na região e em diversos países. E o mais recente, conforme vimos, é justamente o uso de drones, que desta maneira teve enorme letalidade, resultando na morte de 3 soldados dos Estados Unidos e, além do mais, tivemos também muitos feridos. Ali, pelo menos 30 pessoas foram feridas de maneira grave, outras mais leves, enfim. Ou seja, é um ataque mortal, literalmente, contra a posição militar dos Estados Unidos no Oriente Médio. E, diante disso, fica a grande questão. O que os Estados Unidos farão? Será que eles vão abrir uma guerra contra o território do Irã no Oriente Médio? Fica essa grande dúvida no ar. E quais seriam as consequências dessa possível guerra dos Estados Unidos contra o Irã no território do Oriente Médio? O detalhe é que o Pentágono tem acusado que o Irã, sim, fez o ataque. E diante da não resposta dos Estados Unidos, pelo menos por enquanto, faz com que haja uma crítica por parte, né, dos cidadãos nos Estados Unidos e mesmo do Donald Trump, que o Joe Biden é um fraco, não é? Que foi atacado e não tem capacidade de resposta. Será que é isso mesmo? Agora, o ataque, conforme nós soubemos, ele teve origem no território da Síria. Segundo afirma o alto comando dos Estados Unidos, foi um ataque feito por drones que teriam sido controlados por grupo que tem o apoio do Kataib Hezbollah. Este grupo é o famoso Hezbollah iraniano, que é um grupo importante aliado do Irã, ok? Resultando ali na morte de 3 soldados dos Estados Unidos. Então um ataque bem específico, bem certeiro, inclusive, não é? Agora, olhando aqui o mundo no mapa, a característica exclusiva dos nossos vídeos, e claro, no nosso curso de geopolítica, para você se manter muito bem atualizado e informado, nós também trabalhamos os mapas, a importância que tem a cartografia para entendermos o problema geopolítico no território. No caso, olhando aqui para esse mapa do Oriente Médio, eu até aumento para você o mundo no mapa, vamos observar o seguinte: o Irã é este país grandioso aqui no Oriente Médio, e este país, de certa maneira, é um dos mais importantes na região, é um player local, sem dúvida, não é? Que tem grupos que são, não é, seus aliados no território do Iraque, aqui, assim como na Síria, perfazendo ali o que se compreende como o eixo da resistência. A Jordânia é esse país aqui que eu estou agora churando na cor vermelha.
Então, segundo afirmaram as autoridades dos Estados Unidos, o ataque foi oriundo do território da Síria contra o território jordaniano, que agora eu estou achurando na cor preta, então foi da região fronteiriça ali, né? E, eventualmente, pelo que parece também, os Estados Unidos não souberam reagir ao drone que estava sobrevoando a região, houve uma confusão, e o drone acabou fazendo os disparos e acertando os soldados e matando ali os cidadãos dos Estados Unidos, conforme nós vimos aí. Então, nós temos que 2 outros países, não é? Pelo menos, é o caso do Iraque e da Síria, são países que têm grupos que têm um apoio enorme, não é? Do Irã e são, portanto, aliados. E aqui a ideia do eixo, chamado eixo da resistência. Isso acaba se estendendo também para a Síria. Nós já fizemos aqui vídeos tratando desse chamado eixo da resistência no Oriente Médio e evidenciando o quanto o Irã tem uma força gigantesca e a guarda revolucionária do Irã acaba atuando nesses territórios aí, apoiando grupos que têm visões contra Israel e contra a presença dos Estados Unidos na região do Oriente Médio, enfim. Então é este o contexto do mapa, não é? E o eixo da resistência envolve uma série de países, no caso do Iraque especificamente, que é o grupo sobre o qual caiu as acusações dos Estados Unidos, não é? Nós temos ali as forças de mobilização popular do Iraque, que são inspiradas na Revolução Iraniana, enfim, e tem o apoio do Irã. Este grupo aí, em especial, Kataib Hezbollah, o chamado Hezbollah iraniano, que é uma milícia dentro desse grupo no Iraque, aí as forças de mobilização popular que teriam sido os responsáveis pelo ataque oriundo da Síria contra a base dos Estados Unidos no território da Jordânia. Então, há uma rede muito bem articulada por grupos que são coordenados pelo Irã, que teriam feito ali o ataque contra os Estados Unidos. A grande questão é que isto é o Pentágono quem afirma. Por sua vez, porém, o Irã diz que não. O Irã nega. E qual que tem sido a resposta do Irã? O Irã responderá a qualquer ataque, abre aspas, não é? Segundo Hussein Salami. Então, segundo o chefe atual da Guarda Revolucionária, o Irã responderá a qualquer ataque. E mais, ouvimos ameaças vindo de autoridades norte-americanas. Dizemos a eles que já nos testaram e agora nos conhecem. Nenhuma ameaça ficará sem resposta. Então, a resposta do Irã é o seguinte: se vocês atacarem no nosso território, vocês vão sofrer retaliações. E esta é a mensagem. Ou seja, nós não estamos com medo, vocês já nos atacaram, nós respondemos e ficou por isso mesmo. E à medida que nos testaram, perceberam que nós temos força de resistência. E aí? É uma cartada muito séria essa do Irã diante de eventuais ameaças que os Estados Unidos possam fazer em relação ao Irã, à medida que pesa sobre o Irã as acusações do Pentágono de que foi justamente o Irã quem atacou o estado da Jordânia ali, matando os soldados dos Estados Unidos, enfim. Por sua vez, o Irã ainda diz, não é, através do seu embaixador na ONU, que o Irã responderia de forma decisiva a qualquer ataque, conforme diz aí o Amir Sayed Iravani, tudo bem? Embaixador conhecido, não é? Inclusive, do Irã, que trabalha na ONU. Então você tem, portanto, conforme podemos observar, o alto escalão militar do Irã, que é o Hussein Salami, dizendo que o Irã responderá a qualquer ataque, e o embaixador do Irã na ONU, na Organização das Nações Unidas, dizendo que o Irã responderia de forma decisiva a um ataque dos Estados Unidos. Então, o alto, não é, comando do Irã, seja na figura militar ou diplomática, tem dito, não é, que o Irã não aceitará ser atacado sem responder. E aí, diante desse cenário, nós temos uma tensão e uma possibilidade de guerra. No contexto dos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump diz que Joe Biden é um fraco, viu seus soldados sendo atacados em território no Oriente Médio, na Jordânia, e não tem capacidade de reagir. Então, isto traz um impacto bastante negativo para a administração de Joe Biden na Casa Branca. Agora, isto, por sua vez, também pode mudar um pouco a percepção do eleitorado norte-americano em relação ao Biden. E se o governo dos Estados Unidos derem uma resposta militar certa contra o Irã e disser, não é, para os americanos que estão buscando defender os interesses americanos no mundo, no Oriente Médio e assim por diante, e a popularidade do Biden aumentar. Também temos essa possibilidade de ocorrência, mas vamos, não é, observar os desdobramentos e torcer para que nós consigamos chegar em uma paz. Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença. Eu reitero
Conforme sempre digo, respeita a geografia e venha fazer parte do nosso curso. O valor promocional ficará até o dia 5 de fevereiro de 2024. Não perca essa oportunidade para você ter um espaço para debater, discutir geopolítica, manter-se informado e atualizado, discutir com colegas da mesma profissão e outros alunos de diversas outras áreas que estudam conosco e debatem ali os assuntos da geopolítica todos os dias. No mais é isso. Bons estudos e até mais. Tchau, pessoal.